Vocês acreditam que eu fui no restaurante e ele teve a audácia de me servir uma comida de pobre? E eu levantei e fui embora. Eu falei, aqui comigo não, eu só como comida de rico. Que isso? O tema que eu quero trazer hoje é como o alimento se tornou uma ferramenta de controle da classe dominadora sobre todo o resto da população. E com isso, eu quero dizer o seguinte, que todos nós somos controlados a partir da nossa comida, a partir da nossa alimentação. E se você realmente parar para pensar, o quanto existe de conversa sobre alimentação, né? O que você pode comer, quando você pode comer, de que horas a que horas você vai comer, a quantidade de comida que você vai comer, o que você não pode comer. É tanta especulação em cima disso que isso acaba me trazendo uma pergunta de que para que existe tanta regra em uma coisa que é tão essencial e tão básica para todo mundo, né? Então eu decidi fazer esse vídeo tendo um pensamento mais crítico exatamente sobre toda essa indústria, né, alimentícia, que ela é bilionária, né, uma indústria que atinge a todo mundo na população. Não existe uma pessoa que não seja atingido por esse tipo de assunto, né? Então, eu estou trazendo esse assunto para que ele se torne uma forma de uma visão diferente sobre o que a gente está fazendo todo dia, né? Uma ressignificar o que essa alimentação quer dizer para o nosso bem-estar, né? Então, esse assunto que eu trago, depois de ter feito uma pesquisa intensiva sobre isso, e para realmente trazer alguns pontos, né, para abrir a nossa perspectiva sobre como, como isso afeta a gente de uma maneira muito maior do que a gente imagina, né? Então, eu trago aqui algumas referências e eu vou deixar todas elas aqui na descrição do vídeo para vocês também possam ler todos os artigos, entender todos os conceitos que eu estou trazendo e também para vocês se instrumentalizarem, para que vocês possam ter as ferramentas necessárias para ter um debate diferente, para vocês não serem mais controlados por outras pessoas, para que vocês também possam libertar outras pessoas através dessas referências que eu estou trazendo aqui, certo? Então, para começar a entender o porquê que a nossa alimentação se tornou uma forma de controle sobre as pessoas, eu preciso trazer primeiramente aqui o Michel Foucault, que ele é um filósofo francês. Então, lá pelo século XVIII, o Michel Foucault ele começou a fazer uma visão crítica sobre as coisas. Ele começou a teorificar certas coisas, tornar em teoria certos conceitos que ainda não eram muito bem entendidos pelas massas, pela comunidade, por todo mundo, né? Então, com a obra que ele fez, O Nascimento da Biopolítica, ele definiu esse conceito como o poder tendo influência e manipulação sobre as pessoas através das suas necessidades. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu vou começar a situar um pouco vocês aqui para que vocês possam entender o que está acontecendo. No século XVIII, aconteceram duas revoluções muito importantes para o desenvolvimento humano. A Revolução Industrial, que ela começou a trazer as máquinas a fazer trabalhos dos humanos, né? Então, eles começaram a tomar trabalhos dos humanos, os empregos dos humanos, possibilitando uma produção maior, possibilitando um acúmulo de trabalho, acúmulo de riquezas materiais, e começou a fazer esse boom no mercado, né? Essa produção exacerbada de coisas de uma necessidade que não precisava. Então essa revolução já começou a trazer uma inquietação no povo. E aí, durante a Revolução Industrial, né, que ela se estendeu por um grande período de tempo, durante essa Revolução Industrial começou a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa lutava exatamente por esses direitos, essa fraternidade, essa liberdade dos trabalhadores, porque eles não eram bem tratados, eles não tinham uma vida digna, eles não tinham o direito de estar com a sua família, porque o tempo todo eles estavam trabalhando, o tempo todo eles estavam fazendo alguma coisa
e eles não tinham essa liberdade que eles tanto buscavam. Então, a partir da Revolução Francesa, eles começaram a falar, peraí, gente, tem alguma coisa errada aqui, alguma coisa não está dando certo. Então, durante todo esse tempo, enquanto tudo isso estava acontecendo, Foucault começou a perceber que o Estado ele tinha um interesse muito maior pela vida da população, não só como um grupo, mas como individuais, né? E isso fez ele pensar o seguinte: o poder que o Estado tem, que era um composto pelas pessoas da aristocracia, os burgueses, as pessoas com alto poder, com alto dinheiro, com grandes fortunas, ele começou a perceber como essas pessoas, como o Estado, a classe dominadora, usava o seu poder para que eles pudessem dominar aquela classe através das suas necessidades. E é exatamente essa definição da biopolítica. Então ele traz esse conceito para identificar certos padrões das coisas que estão acontecendo na cultura, na sociedade, na economia. Ele começa a perceber tudo isso e ele traz isso para uma teoria. Então, tendo esse conceito de fundo de tela aí, vamos trazer algumas realidades, alguns números da realidade alimentar brasileira para vocês começarem a entender onde que eu estou querendo chegar com isso. Então, vamos lá. Aqui a primeira referência que eu quero trazer é do site da IDEC, que eles definem o que é segurança alimentar nutricional e o que é insegurança alimentar e nutricional. E aqui eles colocam aqui, e eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês terem tudo isso bem definido, para vocês entenderem e verem que não são vozes na minha cabeça, é realmente uma coisa que está acontecendo. Então vamos lá. A segurança alimentar e nutricional é definida como o direito a uma alimentação saudável, acessível, de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente. Então aí a gente já tem uma distinção enorme sobre a nossa realidade e sobre o que é definido pelo governo, pelo Estado, pelas instituições relacionadas à alimentação brasileira. Então vamos continuar. Aí, como insegurança alimentar, eles dizem que é a inclusão da fome, da obesidade e de doenças associadas à alimentação inadequada pelo consumo de alimentos de baixa qualidade ou prejudiciais à saúde. Então, com isso, com essa definição, com esse entendimento, junto com o fundo de tela lá do entendimento da biopolítica do Foucault, vamos fazer um joguinho aqui, eu e você. Se você for no seu mercadinho, qualquer mercado que você vai fazer suas compras normalmente, vai lá no mercado, você vai conseguir identificar duas coisas. Um produto que ele é industrializado, ele é processado, ele tem cores lindas, sabores extremamente palatáveis, as embalagens são todas coloridinhas, é tudo bonitinho, lá é super bem arrumadinho, tá lá, produtos processados. E aí, por outro lado, você tem os produtos que são orgânicos, os produtos que eles, por serem orgânicos e por serem uma coisa diferente da processada, eles são mais caros. Eles têm um valor muito mais alto do que esses outros produtos que são processados, industrializados, que eles estão mais disponíveis, certo? Então aí eu te faço uma pergunta, que foi a brincadeirinha que eu fiz no começo do vídeo. Você acha que com essa definição, que você consegue ver claramente no seu mercado, você acha que existe comida para pobre e comida para rico? É isso o que a hegemonia da indústria alimentar quer fazer. Eles querem, de uma forma silenciosa e de uma forma por debaixo dos panos, eles querem dizer o seguinte: quem tem dinheiro vai comer comida boa, quem não tem dinheiro vai comer comida processada, industrializada, que não tem ingredientes saudáveis, que não vai te dar uma base alimentar necessária para que você tenha uma vida digna, uma vida saudável, uma vida que você vai poder desfrutar de todos as suas atribuições físicas e biológicas. Enquanto isso, a população que tem um pouquinho mais de dinheiro vai poder comer uma comida um pouquinho mais saudável, uma comida um pouquinho melhor,
que depois, durante o vídeo, vocês vão perceber que nem a comida orgânica ela é saudável para a gente. Então vamos lá. Já entendendo esse conceito, já tendo esse entendimento de que a hegemonia está querendo controlar a gente de uma maneira dizendo que existe comida para pobre e existe sim comida para rico. E aí eu vou trazer alguns outros dados aqui para vocês entenderem onde o Brasil está situado nessa comida de rico e comida de pobre, certo? Então, ainda pela mesma referência do IDEC, eles trazem aqui alguns números que são assim gritantes sobre exatamente essa comida de pobre, essa comida de rico. Então, aqui eles falam que na última pesquisa feita em 2018, os números apontam para 85 milhões de brasileiros com algum grau de insegurança alimentar. Ou seja, 85 milhões de pessoas estão, de certa forma, próximos à fome, próximos a serem obesos, próximos a terem doenças ocasionadas por uma alimentação inadequada, alimentos de baixa qualidade. Então, 85 milhões de pessoas estão dentro desse quadro. Só que aí eles acrescentam dizendo que existem 10 milhões de pessoas no Brasil com insegurança alimentar grave. Ou seja, toda essa alimentação processada, toda essa alimentação industrializada, toda essa produção de alimentos que são altamente palatáveis, que eles não têm nenhum teor nutricional e que eles estão disponíveis para a maior parte da população, porque eles são produtos mais baratos, eles são produtos que duram muito mais tempo na prateleira e eles são produtos que vão te deixar um pouquinho mais doente, vão te deixar um pouquinho mais cansado, vão te deixar um pouquinho menos inquisitivo, vão te deixar sempre um pouquinho mais alguma coisa ruim. Vocês estão percebendo como a alimentação é sim uma forma de controle pela hegemonia da indústria alimentícia? Porque grande parte dessa indústria alimentícia é que eles que produzem, né? Eles produzem tanto a forma com que os produtos são plantados, assim como também a forma dos produtos distribuídos, como os produtos chegam nas pessoas, qual tipo de produto vai chegar em tal lugar. Eles têm todo um estudo geográfico sobre a população, né? Nesse lado da população, aqui nessa região, as pessoas são mais pobres, então a gente vai dar mais isso para as pessoas. Desse outro lado aqui, as pessoas são um pouquinho mais ricas, então a gente pode dar um alimento um pouquinho melhor para eles. Eles têm todo esse estudo, isso é um estudo de marketing, isso é um estudo geográfico de marketing, que as pessoas veem onde vende melhor cada coisa. Isso tudo vem da hegemonia da indústria alimentícia. Tá vendo como isso é sim uma forma de controle? Como isso é sim uma forma de controle do seu comportamento pelo poder que eles têm? Então vocês estão vendo aí como Foucault já entrou diretamente, o conceito do Foucault entrou diretamente já nesse aspecto aqui que eu estou trazendo para vocês. Tudo isso está na internet, tudo isso é uma pesquisa que vocês podem fazer. Só que por nós sermos alienados o tempo todo por outras formas de controle, não somente a alimentação, a gente acaba não vendo essas coisas, a gente acaba deixando de lado. A gente fala, não é comigo, então tá tudo bem. Se os meus olhos não vê, o meu coração não vai sentir. Então é um sistema muito bem elaborado que eles fizeram. Eles conseguiram montar uma coisa muito bem entrelaçada que vai fazer com que você não faça muitas perguntas. Só que ainda assim a gente tem que começar a pesquisar coisas, né? A gente tem que ver o que é real, ir nas fontes consagradas, ver o que realmente está rolando, ao invés de só ficar recebendo informação no WhatsApp, informação no Instagram, acreditando em mamadeira de todas essas coisas. A gente tem que começar a ter um pensamento muito mais crítico sobre a nossa realidade, né? Então vamos lá. Voltando para o nosso vídeo, voltando para o nosso assunto, eu quero trazer aqui um dado, um estudo, né, que foi feito pela revista Gestão e Desenvolvimento, falando exatamente sobre o quanto de agrotóxicos e sementes transgênicas o Brasil consome. O Brasil, por ser um dos maiores produtores de agropecuária,
Consequentemente, por sermos vendidos, pelo nosso país ter sido vendido, pelas nossas terras, pela nossa mão de obra, pelos nossos meios de produção, por tudo isso ser vendido para empresas multibilionárias estrangeiras, o Brasil acaba entrando a população brasileira acaba entrando, né, nessa categoria de vassalos, nessa categoria de somos controlados por uma força maior, somos controlados porque tem um poder maior, né? Então esse estudo pela revista Gestão e Desenvolvimento é um estudo que tem 20 páginas, dá para ler ali tranquilamente, e tem várias informações muito, 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 muito importantes. Números que são, assim, gritantes. Você consegue ver até como o governo, obviamente o governo vai estar, né, dentro aí desse negócio, mas principalmente a bancada ruralista, né, que ela sim tem o poder de manter e derrubar presidentes, como aconteceu, né, com o impeachment da Dilma Rousseff, por exemplo. Todas elas foram votadas pela bancada ruralista, e a bancada ruralista é enorme, ela toma um grande espaço dentro do governo. Então, esse estudo aqui ele mostra tudo isso. E aí eu quero trazer alguns pedacinhos deles para você ver como esse estudo ele deve ser lido por todo mundo, né? Então vamos trazer aqui, ó. Na América Latina, 1% dos proprietários rurais concentram 51% das terras agrícolas, ou seja, 1% dos proprietários, população 1% de homens, comandam 51% das terras agrícolas, das terras que são usadas para monoculturas, terras que são usadas para exportar o que é produzido dentro do Brasil, certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Os cultivos na forma de monocultura são os mais comuns e os que mais geram desgastes no solo. Exatamente por eles serem a monocultura é plantar somente uma coisa, somente soja, somente algodão, somente a canola, somente alguma coisa. A monocultura é só um tipo de grão que ele é produzido, e simplesmente por você usar a terra para a mesma coisa o tempo todo, sem nenhuma rotação, você acaba desgastando o solo de uma maneira muito mais agressiva, e exatamente por isso o uso de fertilizantes é muito maior. E é exatamente o que eles falam aqui. A partir disso, surge a oportunidade de outros mercados bilionários, os de fertilizantes, agrotóxicos e transgênicos. E continuando aqui, só para terminar esse trecho aqui, as empresas globais de agrotóxicos e sementes Bayer e Monsanto tiveram em 2015 um faturamento de 25 bilhões de dólares, com um lucro de 5 bilhões de dólares vendendo os agrotóxicos e as sementes transgênicas. E aí eu chamo a atenção aqui para uma coisa que assim, quando eu li esse estudo, eu falei, poxa, que intrigante isso, né? A empresa Bayer, que é uma das maiores empresas produtoras de agrotóxico, ela também é uma produtora de remédio, de medicamentos, né, de farmácia e tudo isso. Então, o que é engraçado aqui e o que eu começo a pensar é o seguinte: por que a Bayer, que é uma empresa de medicamentos, elas também vendem agrotóxicos? Não é um pouco assim, poxa, engraçado, né? Mas aí você pode fazer a pergunta, mas agrotóxicos eles são importantes, né, para agricultura e isso. Não, não são importantes. Isso depende do ponto em que você vai ver. Se você está vendo tudo pelo ponto capitalista, pela lente do capitalismo, realmente eles são muito importantes, porque o excesso de produção força e necessita com que os agrotóxicos existam, porque eles precisam manter as culturas o mais saudáveis possíveis. Só que ao mesmo tempo que você está mantendo as culturas saudáveis, você está infectando toda a cultura, porque você está enfiando um monte de remédio sintetizado para manter aquela cultura longe de pragas, longe de doenças de insetos, longe de todas essas coisas que ao mesmo tempo, quando você come, quando você ingere, te faz mal.
não é bom para o seu corpo, porque aquilo é sintético, aquilo é produzido, aquilo não é natural. E é aí onde está uma grande incógnita na minha cabeça, mas ao mesmo tempo é tão claro, porque no próprio website deles, se vocês entrarem no website, vocês vão ver lá o slogan deles, ah, e uma coisa não bate com a outra. Como que ao mesmo tempo eles vendem remédio, medicamentos, e ao mesmo tempo eles vendem agrotóxicos? Então, assim, é tapar o sol com a peneira? É isso? Ou é simplesmente para fazer mais dinheiro? A única forma que eu vejo isso é simplesmente para fazer mais dinheiro. Tanto é que aqui está dizendo, eles lucraram 5 bilhões de dólares simplesmente na venda de agrotóxicos. Imagina na venda de medicamentos. Peraí, alguma coisa está errada. De bobo a gente está sendo feito. De otário a gente está sendo feito. Controlados nós somos o tempo todo. Simplesmente nesse fato aqui. Então vamos lá, continuando para vocês ficarem um pouco mais nervosos que nem eu tô ficando aqui. Para, tô nervosa. Então é o seguinte, no mesmo estudo, eles continuam aqui. O fato do Brasil ser o maior consumidor mundial de agrotóxicos não é uma coincidência. As monoculturas, especialmente de sementes transgênicas, demandam grande quantidade dessas substâncias. Como o Brasil passou a autorizar quantidades até 10 vezes maiores dos resíduos de pesticidas presentes nos alimentos. Ou seja, o negócio tá feio pra gente, o negócio não tá bonito não. Aqui mesmo eles estão colocando, né, que o Brasil já passou a autorizar grandes quantidades, até 10 vezes maior do que as quantidades anteriores. E para dar embasamento nisso que eu estou dizendo, nesse fato que eu estou dizendo, eu vou deixar no link aqui na descrição o link do portal Embrapa. Eles têm a lista de todos os agrotóxicos que são usados no Brasil e o seu nível de toxicidade. Eles têm 3 níveis. O vermelho, que é o extremamente tóxico. O amarelo, que ele é de grande para médio nível de toxicidade. E o verde, que ele é baixo. Ele nem é extremamente baixo, ele só é baixo de nível de toxicidade. E eu vou te fazer uma pergunta e eu não vou dar resposta, porque eu espero que vocês vejam esse link. Dessas 3 categorias, eu pergunto, qual delas é a que mais está presente nos agrotóxicos, nas culturas? E eu vou dizer, não é a verde. Então, deixa essa pergunta aí pra vocês, pra ver como é que tá funcionando a cabecinha de vocês aí. E aí, com esse choque, com esse tapa na cara, com esse soco na teta aqui que eles me deram, eu vou trazer duas referências de dois pensadores, de dois homens que eles são super importantes para esse trabalho, né? Primeiramente, eu vou trazer aqui o Rudolf Steiner, que ele é um filósofo, um pensador, um crítico. Ele é assim, ele é foda, o cara é foda. E ele desenvolveu ele escreveu essa obra, né, ele estudou sobre isso e ele desenvolveu a agricultura biodinâmica. E essa a agricultura biodinâmica, ela mostra como nós podemos usar a própria Terra e o universo, né, os corpos celestiais, como nós podemos usar esses dois elementos para fazer com que a nossa agricultura seja mais saudável, seja uma agricultura com maior nutriente, que não precisa ser usado agrotóxicos, que a própria natureza pode fazer esse trabalho se você fizer alguns manejos, né? Se você fizer algumas combinações, se você entender o contexto de toda essa biodinâmica que ele cria, você consegue usar a própria Terra e a cosmologia para redefinir o nosso consumo e a nossa plantação de vegetais, né? Então, o interessante do Rudolf Steiner é que ele faz a gente ressignificar os nossos processos. Ao invés de ter uma produção exacerbada e um acúmulo infinito desses alimentos, por que a gente não dá um passo para trás e fala, será que a gente precisa de tudo isso mesmo? Porque eu não sei se vocês conseguem acompanhar aí, mas eu vou colocar aqui no vídeo também, vários caminhões de entrega de alimentos que, pelo fato daquele tal alimento, eu vou dar o exemplo aqui do tomate, que eu vi do tomate e da cebola, esses dois alimentos, eles baixaram o preço e por isso eles foram obrigados a simplesmente descartar caminhões de alimentos que iam ser entregues para as distribuidoras. Eles simplesmente foram jogados no meio da rua nas estradas,
porque abaixou o preço, então não valia a pena continuar fazendo a entrega desses produtos. Então você está vendo como isso é extremamente deselegante, isso é feio, isso é controlador, isso é assustador. Vocês estão vendo como as coisas estão ficando cada vez pior pelo minuto que está passando e vocês estão aí sentados fazendo absolutamente nada. Vocês estão aí rodando, vendo a Virgínia, assistindo Ilhados com a sogra, tudo isso. E isso é importante, isso vale a pena, isso pode ser feito, mas e a outra luta, né? E o resto da luta, e o resto do tempo, e as outras coisas, o que você está fazendo para contribuir na quebra do capitalismo, para contribuir na quebra do controle dessa classe dominadora sobre a gente? Porque por mais que você viaja 3 vezes no ano, por mais que o seu carro seja de 400, 500 mil reais, você ainda é pobre, você ainda é controlado, você ainda precisa e necessita dos outros que estão ao seu redor. Porque se você quebrar o braço, se você for amputado uma perna, se acontecer alguma coisa com você, você não tem nenhum respaldo de ninguém, é só você com você mesmo. Então isso eu quero dizer que você sim é pobre, você sim está na classe sendo dominada. Então, fia, acorda, gatinha. Acorda, porque o negócio não tá bonito pra tu não, tá feio. Tá feio, tá? Então, a outra referência que eu quero trazer é, ainda assim, né, nesse conceito aí de como podemos sair desse quadro horrível que a gente está, eu quero trazer o Michael Pollan, que ele escreveu o livro Em Defesa da Comida. E nesse livro, ele também faz essa crítica, né, de como a industrialização da alimentação se tornou uma coisa normal, se tornou a predominância nos mercados, em todo lugar que você vai, tudo que você vê é industrializado, é extremamente ingredientes extremamente palatáveis, cores não naturais, alimentos que não são nutritivos. Tudo isso você vê em todo lugar. E é exatamente essa crítica que ele faz com esse livro. Ele fala, gente, se os seus avós, se as gerações anteriores a você não identificam o que você está comendo como alimento, você não deveria estar comendo. Você deveria simplificar, ressignificar a sua necessidade, o seu consumo, a sua forma de ver a alimentação. Então esse livro é muito importante de ler, porque ele realmente traz essa perspectiva, o que é maravilhoso, porque ele te mostra que você não precisa, a gente não precisa produzir o tanto que a gente está produzindo. Só que pela lente do capitalismo, isso não é viável. É melhor jogar fora porque a gente tem que produzir mais, a gente tem que fazer mais dinheiro e a gente tem que lucrar mais, porque se a gente deixar com que essa classe que é dominante, que é dominada, nós, eu e você, se a gente deixar essa classe acordar e entender o que está acontecendo, a gente vai perder todo o nosso lucro. E eles não querem isso, eles têm medo disso, eles têm medo de nós nos unirmos e irmos contra eles. Eles morrem de medo disso. Isso é o que eles mais temem no mundo. Serem tirados do seu troninho, serem tirados do seu jatinho, serem tirados dos seus veleiros, né? Então, é importante que você comece a se munir com todas essas informações aqui. Então vamos lá, voltando aqui para o nosso estudo, eu vou deixar uma foto aqui na tela, vou colocar uma foto aqui na tela para vocês verem a expressão da hegemonia na indústria alimentícia. E com essa foto eu quero mostrar o seguinte: poucas empresas compraram e dominaram outras subempresas menores que fazem toda a produção dos alimentos, né? Como as coisas devem ser feitas, como os alimentos devem ser tratados, como os alimentos devem chegar nos lugares, a qualidade dos alimentos, a modificação dos alimentos. Se você for perceber hoje, pega qualquer coisinha, aqui ó, traquinas, tá? Se você for ler aqui os ingredientes eles não são nem naturais, tá? Então vamos ler aqui, ó. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
açúcar invertido, carbonato de cálcio, sal, cacau em pó, corantes, sintéticos, né, todos eles, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, emulsificantes, e todos eles são sintetizados. Nenhum deles são naturais. Todos eles são hidrogenados, todos eles têm alguma química dentro para que isso aqui possa ficar no mercado por um bom tempo. E nada disso é nutritivo. E a gente compra isso o tempo todo, a gente come isso o tempo todo, isso está aqui o tempo todo. Então, a gente tem que acordar para uma realidade maior. A gente tem que acordar para uma realidade onde sim, você é controlado, onde sim, a alimentação que você come ela é controlada, ela é usada para te controlar a sua saúde, o seu comportamento, controlar onde você vai, onde você come, o que você come, que horas você come, quando você pode comer, onde você pode comer. Então vocês estão vendo como o Foucault bateu assim na certa sobre o controle dessa classe dominadora pelo poder. Então você está vendo que pela hegemonia da indústria brasileira, com essa foto que eu mostrei, com essas grandes empresas, elas sim estão ditando o que você pode comer, quando você pode comer. Está vendo como ela está ditando a sua saúde, o seu comportamento, como se você vai se sentir bem, se você vai se sentir mal, com o marketing que eles fazem, um marketing agressivo, extremamente agressivo, o tempo todo te enfiando alguma coisa, o tempo todo falando, olha, compra isso, come isso, vai sair com seus amigos para fazer isso, vem no McDonald's e faz. Vocês estão vendo como o negócio está muito pior do que a gente imaginava? E aí, mesmo tendo todo esse problema, essa problemática, eu quero trazer uma luz no fim do túnel de uma pesquisa que eu fiz pelo site da exame.com, de uma matéria em que 5 localidades em São Paulo começou a fazer hortas comunitárias. Ou seja, através do governo, né, pelo governo, moradores se juntaram, moradores entenderam o que estava acontecendo e eles falaram, gente, vamos ir para o governo e falar, a gente precisa criar uma horta comunitária aqui, a gente planta, a gente cuida, a gente toma partido de tudo, a gente faz tudo certinho, a gente se organiza aqui, mas a gente precisa de uma terra para a gente começar a plantar, porque não tá assim, não dá, o negócio tá ruim. A comida está extremamente cara, as comidas não são mais naturais, mesmo as orgânicas não são boas pra gente. Então, assim, dá uma terrinha pra gente que aí a gente vai lá e cuida. Então, eu vou deixar aqui na descrição esse site para vocês verem. E se, assim, né, fala, poxa, eu posso fazer a mesma coisa, né? Tenta fazer isso na mesma coisa. Eu tô tentando fazer isso, eu tô buscando fazer esses daqui. Eu já tô plantando um monte de coisa aqui em casa para possivelmente ir numa pracinha aqui, plantar tudo e deixar o negócio crescer e colhendo e cuidando aos poucos. Então, se todo mundo fizer isso, se nós nos unirmos, se nós nos juntarmos e falarmos assim, gente, vamos fazer essa lei de que todo parque tem que ter um espaço reservado para uma horta comunitária, por toda São Paulo. E aí a gente vai crescendo aos poucos, a gente vai se juntando, a gente vai entendendo, a gente vai juntando. Já dei aí o negócio do Rudolf Steiner com a biodinâmica. Já dei o negócio aqui do Michael Pollan. Já dei o negócio aqui da hortinha comunitária. Então, assim, da mesma forma que um monte de merda tá acontecendo, ainda assim tem uma luz no fim do túnel. Ainda assim a gente pode fazer alguma coisa. Só que a gente tem que se juntar. A gente tem que se instrumentalizar. A gente tem que se empoderar. A gente tem que ajudar um outro. A gente não tem que ficar em competição um com o outro. Para de cair nessa conversinha do capitalismo de que você tem que estudar para você ser melhor do que o outro. Não, vocês têm que estudar para vocês se ajudarem uns aos outros, se instrumentalizarem para falarem, gente, eu sei fazer isso, mas eu preciso de ajuda. Então vamos lá e vocês me ajudam, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu estudei, eu sei que isso funciona, dá certo. Vamos lá e vamos todo mundo fazer junto. O medo dessa classe dominadora é exatamente esse. Nós somos em maior quantidade. Se nós nos juntarmos, nós podemos sim tomar o controle deles. Só que vocês estão o tempo todo sendo dominados por coisinhas pequenas que vocês não prestam atenção, porque vocês não leem Karl Marx,
porque vocês não veem a história, porque vocês não prestam atenção nas coisas, vocês só ficam no joguinho de vocês só ficam dando likezinho, só fica dando coisinha aqui no celular. Vamos fazer uma coisa diferente, né, gente? Vamos pensar em alguma coisa boa, vamos fazer um benefício para o mundo. O mundo está acabando, o capitalismo está acabando com o mundo. Você não está vendo que essas chuvas que está dando aqui em São Paulo, de alagamento, tudo isso, e no dia seguinte está um sol de fritar ovo na rua? Isso não é normal, isso é manipulação do homem. Então vamos, ao mesmo tempo que a gente está destruindo, os que são bons, os que são inteligentes, os que acordaram, os que perceberam as coisas, vamos fazer as coisas certas agora. Então, gente, é isso por esse vídeo. Vamos ter um próximo com outras perspectivas, vamos ressignificar outras coisas. E eu vou trazendo sempre informações, referências, notícias de como a gente pode mudar e como a gente pode acordar dessa Matrix, acordar desse negócio que tá ruim aí pra gente. Então, gente, eu sou o Rafael, fitoterapeuta holístico, promovendo uma melhor saúde.